Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e eu não podia deixar de trazer ele aqui, até mesmo porque ele esteve no Cast Doctor, um podcast que nós falamos sobre traumas junto com um médico, e também ele estava falando sobre exercícios, sobre muita coisa, muitas situações que nós deixamos hoje para falar mais sobre isso, mais do lado educacional dentro da física, mas do educador físico. Igor Barbosa, agora comigo, falando sobre exercícios e muito mais do que o move. Igor, prazer tê-lo aqui, né? E é uma satisfação a gente estar falando sobre um dos princípios fundamentais que rege o corpo, movimento, não é? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Douglas, mais uma vez aqui, te agradeço imensamente novamente pelo convite e queria começar dizendo assim que a parte mais difícil de vir aqui foi escolher a roupa, porque eu acompanho... Eu gostei, já ia até falar isso. Eu vim acompanhando os outros Fala Doctor, eu vi a elegância dos meus colegas, muito conhecido a Márcia, que esteve aqui, né, a Márcia Scalco, foi minha colega agora do doutorado, e eu digo assim, mas se eu for lá com as duas roupas ali que eu estava analisando, eu digo, mas daí o pessoal não vai me conhecer na rua, não vai conversar comigo. Eu digo, eu vou ir com a roupa que eu vou no meu dia a dia, minha roupa de trabalho. É fantástico essa tua iniciativa, né? Vamos contar como uma iniciativa e deixar a atitude de lado. E realmente, aquele profissional, né, que está vindo aqui, se quiser vir de todo de branco, vem. Se quiser vir vestido de roupa cirúrgica, vem. Porque aqui é o programa mesmo da saúde, não é? Exatamente. Falando do exercício físico, dessa nossa temática de hoje especificamente, né? Uma coisa que eu tenho muito me deparado, Douglas, na minha rotina, é que as pessoas têm praticado atividades físicas que muitas vezes elas não se preparam dentro da sua preparação física, digamos assim, né? Elas têm praticado alguns esportes, mas aquela preparação que é feita, ela não é bem adequada. E por que isso é um grande risco, né? Porque isso acaba levando as pessoas, muitas vezes, a se afastarem de toda a atividade física, de todo o exercício físico, por meio de alguma lesão. E foi por isso que eu fiz essa proposta desse tema para a gente estar tratando aqui hoje, e aprofundando um pouquinho mais, né? Para que as pessoas tenham essa consciência de como fazer essa preparação e ter uma menor incidência de lesões aí na sua prática. Exatamente, até mesmo porque o exercício ele previne, né? Previne doenças. Isso também no decorrer dessa entrevista a gente vai estar falando sobre isso também, né? Mas a questão de exercícios, muitas pessoas elas pensam direto na academia, né? Mas isso existe desde os primórdios, né? A questão do exercício físico, né? Uma atividade física, desde do homem levantando pedra no passado e hoje levantando halteres e outros instrumentos que tem dentro da situação de vocês. Mas o importante é fazer. Exatamente. Hoje a gente sabe, até publiquei recentemente nas minhas redes sociais um estudo que ele traz hoje uma quantidade de passos que a gente tem que dar por dia, né? Uma quantidade mínima ali para prevenir doenças crônicas não transmissíveis e a própria mortalidade por todas as causas. Então hoje, com uma média de 4.500, 5.000 passos por dia, isso dá em torno de 3 km de deslocamento por dia, a gente já consegue prevenir inúmeras doenças que vão nos acometer muitas vezes a ter dificuldades ao longo da vida, né? Sim. Ou encurtar a nossa vida também. Então, tanta quantidade de passos associada a uma parte de trabalho de resistência, como tu bem falou agora, seja em academia, seja um treinamento funcional, seja uma atividade com peso corporal, aquilo que as pessoas gostem de fazer, tudo isso é importante pelo menos 2 vezes na semana, associado a esses 4.500, 5.000 passos por dia, com certeza eu vou ter uma saúde bastante adequada, digamos assim. E que isso é tirar ali 40 minutos do seu tempo, né, num dia ou um pedaço da noite, alguma coisa assim, né? Ou fazer uma troca, né? Ao invés de eu moro a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro do meu trabalho muitas vezes. Se eu for e voltar a pé, eu resolvi meu problema. Eu cumpri aqueles 3 quilômetros, aqueles 4.500, 5.000 passos,
trocar o elevador pela escada no dia a dia, são coisas que fazem total diferença aí para a gente conseguir manter a nossa saúde. Independente de velocidade. Independente de velocidade. A situação é estar ali caminhando e aproveitando uma música, aí cada um faz o seu lado, né? Da maneira que vai gostar de caminhar. Porque a tendência hoje é ficar cada vez mais parado pelas conveniências que se vêem, né? E as pessoas, elas esqueceram de que nós somos uma ferramenta de movimento, né? Que é a locomoção, a força e o cardíaco, junto com o pulmonar. Exatamente. E justamente essa parte da locomoção, ela está muito associada aos nossos ganhos cardiopulmonares, né? A capacidade cardiorrespiratória, que hoje é um dos maiores preditores para a gente não desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, seja hipertensão, seja diabetes, todas essas doenças mais comuns que a gente vê no dia a dia. E como a gente até comentou no Cast Doctor, a própria questão do sobrepeso e da obesidade, que a gente consegue prevenir, e que essa inflamação que a gente acaba tendo através do sobrepeso e da obesidade, essa inflamação de baixo grau por muito tempo, ela pode acometer até problemas muito graves, como é o caso do câncer. Exatamente, até porque a superobesidade ela traz 13 tipos de cânceres, né? E que isso dá bem para diminuir numa simples atitude de começar a fazer isso, de caminhar. Respiração. A tendência do ser humano, né, quanto mais velho ele vai ficando, menos ele sabe respirar, correto? Então fala um pouco da respiração em relação a isso. No momento que está caminhando, fazendo exercício, alguma coisa assim, é importante a respiração no movimento, correto? Correto. No exercício de força, muitas vezes a gente acaba conseguindo ali fazer de uma maneira mais cadenciada, né, ensinando o aluno a fazer, mas na relação da respiração com as atividades cardiorrespiratórias, caminhada, corrida, primeiro, quanto mais ofegante eu estiver na minha atividade, mais intensa aquela atividade é e mais ganhos eu vou ter, né? E aí, se eu tô ofegante, aí, meu amigo, eu tenho que respirar pela boca, eu tenho que respirar pelo nariz, eu tenho que respirar por onde der. Então, assim, pensando em saúde, se eu praticar atividades, eu posso fazer essa relação no meu dia a dia. As pessoas podem fazer de maneira geral. Se eu estou fazendo uma atividade onde eu tenho uma dificuldade de falar enquanto eu estou fazendo ela é uma atividade que ela já passa de moderada para intensa. Então já posso me guiar por aí. E hoje a gente sabe que atividades moderadas para intensas são recomendadas, inclusive, para pessoas com sobrepeso e obesidade. Hoje, para eu ter aí uma redução mais significativa, claro, associada a uma dieta saudável, mas hoje o padrão ouro é esse tipo de atividade. Sim, exato. Falando, né, numa questão da neurociência, né, os neurotransmissores, os hormônios, os disparos que a situação do exercício físico faz com o nosso corpo, né, com o nosso organismo, a questão do cortisol mesmo, né, dependendo do cortisol menos, a situação de inflamação no corpo, né, fora a parte do açúcar, do coração, então ajuda também nessa situação. Claro que sim. O exercício, ontem eu dei um curso à noite e eu comentei, o exercício ele é nocivo. O exercício ele faz mal para o corpo, mas ele faz mal para depois fazer bem, se bem prescrito, né? Então a gente vai gerar sim, vai ter uma inflamação fazendo atividade física, mas é uma inflamação que vai me ajudar a ter um ganho muscular, né? A partir da reparação do músculo ali, que também envolve o processo inflamatório, e a partir disso meu músculo ele vai ganhando tamanho, vou ganhando massa muscular, e essa massa muscular ela vai me ajudar em inúmeros processos, inclusive esses processos fisiológicos que vão me levar a não ter o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como a gente vinha falando, e o próprio sobrepeso e obesidade. E puxando esse assunto também pela situação óssea, né? Musculatura forte e o osso forte. O osso forte, e o impacto ele é muito importante. Hoje a gente tem testes, desde crianças ou adolescentes, testes que eu consigo fazer com uma fita métrica, que eles conseguem predizer saúde óssea, né? Que foi feito aí pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem aí para ampla utilização, foi feito inclusive para utilização em escolas, né? Esse tipo de material, mas hoje a grande preocupação é com os idosos nesse sentido, né? Com a densidade mineral óssea dos idosos. Então hoje atividades que envolvam impacto, se caminhar 4.500, 5.000 passos por dia, eu vou ter uma melhor saúde óssea. E não é demais. Vou ter uma melhor saúde cardiorrespiratória.
e não é nenhum tipo de esforço exacerbado. Sim. Então hoje, para qualquer população, se eu fizer lá 4.500, 5.000 passos por dia, associado a 2 treinos de força por semana, eu já vou ter tanto uma saúde muscular boa, quanto uma saúde óssea também bastante boa. Ao contrário, a gente vai cair naquela questão, ter uma lesão no fêmur, né? Claro, falando lá do indivíduo idoso, muitas vezes vai estar com esse risco e que vai acabar encurtando aí ou dificultando a vida, né, dessa pessoa. A relação, isso é por curiosidade, tá? Relação panturrilha-coração. Tem alguma coisa a ver? Mito ou verdade? Tem. Hoje a gente sabe que tem um número mágico aí, né? Claro que é um número aproximado, mas hoje em torno de 34 centímetros de circunferência do maior, do ponto mais largo, digamos assim, da nossa panturrilha, é o valor ideal. Então, se eu tenho mais de 34 centímetros, muito provavelmente eu vou ter uma relação aí com a saúde cardiovascular. Então, esse cuidado, por quê? Porque a partir do envelhecimento, eu tenho perda de massa muscular, Claro. né? Então a panturrilha é um dos músculos que ele é mais acometido. Então a gente consegue verificar essa situação de sarcopenia, de perda de massa muscular, a partir da circunferência da panturrilha, que é uma medida extremamente simples de fazer. Então é verdade. É verdade. Então é verdade. Situações também do exercício na madrugada, de manhã cedo, ou em algumas horas que talvez pessoas falam assim, não, aqui nesse tempo não pode, mito ou verdade, e no segundo tempo nós vamos ver isso. Só um pouquinho. Logo estamos de volta. Voltamos então nesse mito ou verdade, mas a situação principalmente em capitais, cidades muito grandes, né, onde as pessoas trabalham durante o dia e à noite tem o seu entre aspas, dia a dia de fazer exercício, isso, aquilo, né, troca o dia pela noite e inclusive coloca o exercício físico na madrugada. O que acontece, né? A gente tem essa questão do sono reparador e a gente sabe hoje que pelo menos aí 7 horas de sono seria o ideal. Tem experimentos que foram feitos aí que já dizem que dormir 6 horas por noite, o nível de cognitivo, se eu dormir 6 horas por noite ou não dormir depois de 10 dias, é o mesmo. Então pelo menos 7, 8 horas por noite seria aí a média recomendada que nós deveríamos ter. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam fazendo atividade física ou muito próximo da hora ideal de dormir, que seria ali 10, 11 horas da noite, e aí eu acabo ficando ali umas 2 horas muito ativo, até o meu corpo começar a se acalmar novamente, ou eu acordo muito cedo para fazer e eu quebro esse ciclo de sono e eu acabo dormindo muito pouco, então isso vai prejudicar. Se meu objetivo é ganhar massa muscular, isso vai me prejudicar. Por quê? Porque aquele sono reparador ele é extremamente importante para a gente conseguir ter uma recuperação muscular mais rápida e plena, né? Então a questão da atividade física, se a gente conseguisse colocar ela entre 6 da manhã até as 8 da noite, já estaria de bom tamanho. Já é um recorte que eu consigo colocar aí como um período de tempo. Nessa janela seria ideal. Não tem nenhuma especificidade hoje que diga que é melhor fazer de tarde, de manhã, aí é da preferência da pessoa entre quando ela tem mais disposição. Das 6 às 8 da noite seria um período bastante adequado para estar executando e tendo ainda um bom sono, né? Seres normais,
né, seres normais, aquela pessoa que não quer ir em academia, mas ele tem vontade de pegar e começar a fazer algum tipo de exercício em casa, o que tu indica? Qual é Primeiro vai no médico, ver como é que tá o todo, né? Preferencialmente. A pressão, né? Toda a situação de organismo, né? Em termos de saúde, mas é importante, né? Pegar e tipo, orientar, fazer uma orientação, né? Hoje a gente tem o Guia de Atividade Física da População Brasileira, que é justamente aquelas coisas que eu vim comentando no bloco anterior, que são 150 minutos de atividades semanais, né? E aí a gente encaixa ali hoje, a gente pode encaixar talvez melhor isso, os 4.500, 5.000 passos, novamente voltam, mas a questão do treino também de força, treino resistido, e que a gente pode fazer em casa assim, em 20 minutos por dia, até nem precisa ser todo dia, a gente já consegue resolver também essa parte. Fazendo exercícios básicos que não envolvem tanto assim grandes riscos, seja sentar e levantar de uma cadeira múltiplas vezes, por 30 segundos consecutivos, por 3 séries, né, 3 vezes, seja fazer um exercício de prancha no chão. Essas coisas, só com o peso corporal já consigo resolver grandes problemas que eu tenho a respeito da parte de fortalecimento, parte postural. Até mesmo porque hoje tem, né, redes sociais estão mostrando aí, como é que se chama? Calistenia? Calistenia. Isso, calistenia, né? Isso. Que é o uso do corpo para fazer a força num exercício. E nós utilizamos muito isso, tanto seja para uma pessoa que está buscando saúde, seja para uma pessoa que está em processo de reabilitação, seja para um atleta. Hoje a gente utiliza muito exercícios com o próprio peso corporal. O atleta vai fazer um salto, por exemplo, né, um pulo para cima, que é uma atividade hoje que a gente sabe que migra para tantos outros gestos esportivos, seja dar um sprint lá no futebol, por exemplo, né, uma corrida rápida no futebol. Para a pessoa que está lá em casa sedentária ou insuficientemente ativa, sentar e levantar, né, fazer um movimento de agachamento, isso já vai auxiliar muito ela exercícios que a gente diz para grandes grupamentos musculares. É isso que a gente tem que fazer. Então, exercícios que fortaleçam a região do core, para a gente não ter dor lombar, que a gente sabe hoje que a dor lombar é uma das causas uma principal causa de incapacidade. Tanto que hoje quem dá mais entrada para auxílio doença no Brasil é por hérnia de disco e dor lombar. Essas duas são hoje as principais causas desse tipo de afastamento. Então, com exercícios simples que a gente consegue fazer no formato de uma ginástica laboral, como eu estava comentando, a gente já consegue resolver, sanar esse tipo de problema também. Musculatura abdominal forte. Exatamente. Não só abdominal, mas quadril, abdômen e musculatura das costas. Então é simples. Basta fazer, que é o mais difícil. Não é? Claro, água, uma dieta alimentar equilibrada, né? Indo mais para o natural, para não deixar o corpo tão artificial assim. Exatamente. Não é? Isso vai colaborar bastante, o que vai diminuir vários riscos, né? Vários riscos. E também vai diminuir o número de pessoas doentes dentro do hospital ou, né, e até dentro de casa, que faz a diferença. Eu vejo hoje que as pessoas estão ficando muito doentes, né? Muito por essa situação de não ter seu autocuidado, né? E que essas informações que tu traz aqui é muito importante, né, para todos nós. Eu gosto de abordar pelo lado que nós somos seres de hábitos, né? A psicologia já traz. Então, para a gente quebrar e colocar um hábito novo na nossa vida é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu digo para o pessoal que está nos assistindo é persistência. É que a gente consiga persistir por 1 mês, 2 meses, e depois a gente vai começar a sentir falta de fazer aquele tipo de atividade, né? E eu também gosto de dizer que a atividade física ela é um papel social do ser humano que vive em sociedade. Porque a partir do momento que a gente está fazendo atividade física, que a gente está se tornando ali mais saudável ou tendo a manutenção da nossa saúde,
nós não vamos estar suscetíveis a doenças que vão hoje inflar o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, esses dois papéis, eu conseguir manter por pelo menos 30, 60 dias, isso é bem descrito também dentro da psicologia, que traz aí para a gente conseguir inserir um novo hábito na nossa vida, e também a gente reconhecer isso como um papel social. O exercício, a atividade física como um papel social do ser humano. É ótimo, é excelente. Inclusive tem situações que na rua mesmo, várias prefeituras, né, colocam equipamentos, aparelhos para fazerem algum tipo de esporte, algum tipo de exercício. Na praia mesmo tem muito isso, né? Aqui em Santa Maria teve mais. Agora já está mais apagado, inclusive alguns o mato já pegou, né? Mas que tem possibilidades, né? Possibilidades até mesmo com a vassoura em casa, né? Exatamente, mas pegando esse gancho, eu acho que o nosso sistema ele ainda é muito remediador, ele é pouco preventivo, né? A gente tem muito poucas ações hoje relacionadas à prevenção. E Santa Maria é uma cidade que é muito beneficiada pela própria universidade, que tem diversas atividades que são ofertadas de forma gratuita para toda a comunidade. Mas ainda assim, não é suficiente para atingir a todos, né? A demanda é muito grande. Em outras cidades que eu já tive a oportunidade de visitar, inclusive na minha própria cidade natal, hoje que se já tem a partir da prefeitura também, projetos que acabam envolvendo a comunidade no Centro Olímpico, nesse caso que tem lá, que seria aqui o nosso CDM, né, o Farrezão. Então, utilizar esses espaços públicos, colocar um profissional lá, abrir janela de mercado para esses profissionais, para que a gente possa estar atendendo a população e mais próximo, para que a gente também consiga fazer esse tipo de conscientização. Hoje as residências multiprofissionais começaram a ter também profissional de educação física, o que é extremamente importante para a gente ter nas unidades básicas de saúde esse tipo de mudança de paradigma, né, que é sair do sedentarismo. Até mesmo voltando agora para o Farrezão, né? No passado, muita gente, a gente corria no Farrezão, a gente aproveitava muito mais. Depois, com essa mudança de trocar por uma situação mais de parte comercial, né? Acabou com isso, mas muita gente ia para o Farrezão, ou caminhar, até mesmo parte de lazer, tomar mate e tudo, mas as pessoas ou estavam correndo, ou estavam se exercitando, e aí, dali a pouquinho tirou. Só tem o ginásio ali, né? O ginásio, mas a parte, né, mais da volta ali acabou. Dá para pensar nisso também. E a universidade recebe muitas pessoas? Recebe muitas pessoas. Hoje tem tanto o projeto lá do ProSaúde, né, no Farrezão. Tem também os projetos do NIEMS, que hoje eu faço parte, junto com o professor Luiz Fernando Cuoso e com o professor Gabriel Prank. O professor Gabriel hoje toca mais a parte do futsal. Eu fiquei mais no braço de pesquisa e o professor Luiz Fernando coordena todas as atividades de extensão. Então hoje, até pouco tempo nós tínhamos atividades aqui em municípios da região, como Nova Palma, por exemplo, com o projeto de canoagem. Hoje tem o projeto de atletismo lá na pista, que é nova, lá dentro da universidade também. O próprio bosque da UFSM tem uma pista de 800 metros lá, que pode ser utilizada para a gente já ter um contato também com a natureza, fazer uma caminhada junto à natureza. Então tem diversos projetos hoje, voleibol, atletismo, esportes de raquete, para toda a comunidade aí que, eu não gosto de futebol, mas tem outras modalidades aí que a gente pode estar praticando para estar se mantendo fisicamente ativo. Tia, quero saber de onde é que tu é? Sou de Osório. Olha aí, ó, viu? De Osório e foi parar aqui em Santa Maria, né? No centro do Rio Grande. E aí ficou, né? Você tá aí. Isso, vim em 2018, fiz o mestrado aqui na área da biomecânica, na UFSM, já engatilhei o doutorado e estou até hoje aqui. Tchê, puxando esse biomecânica aí, tá? Vamos falar aí da biomecânica. Aqueles que têm que tiveram fratura, colocaram pinos, né? Tiveram que colocar ferro no corpo. E para essas pessoas, elas não podem esquecer que tem que fazer também exercício. Claro que sim. Hoje eu, inclusive, atendo algumas pessoas que já passaram por esse tipo de procedimento. E hoje, assim, a gente vê que uma parte que a gente acaba tendo que aquele membro que foi operado, ele teve uma perda ali de massa muscular e de mobilidade. Então eu tenho um desequilíbrio de um lado e outro. Então o trabalho de um profissional junto a essas pessoas é extremamente importante para a gente conseguir, primeiro, ter um ganho ali de mobilidade, flexibilidade, que acaba sendo perdido dependendo do procedimento que foi feito, e também
um equilíbrio, um reequilíbrio de força entre um membro e outro, que eu trabalho hoje muito com praticante de esporte, que é extremamente importante para a gente estar prevenindo lesão em membros contralateral. Então, já tenho um membro lesionado muitas vezes, que eu tenho determinadas restrições, e que se eu não cuido do outro lado, se eu não cuido para ter esse equilíbrio, eu acabo machucando o outro também. O rosto nosso, existe muita simetria, assimetria facial, pela questão funcional. As pessoas gostam de mastigar mais de um lado e menos do outro, e dali a pouquinho fica aqui de um lado e no outro fica, né, um magrinho. Aí só escolher o perfil que quer, né, colocar. O corpo também é assim? O corpo também é assim. Quando a gente fala em lesão, por exemplo, hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de razão quadríceps isquiotibiais, ou seja, parte anterior e parte posterior da coxa, né? Uhum. E a gente sabe ali que determinada diferença de um para o outro, a gente vai ter um risco muito maior de lesão, especialmente nos isquiotibiais, que é o que tem que segurar quando a gente vai fazer, por exemplo, uma corrida. Uhum. Ele é um músculo que vai estabilizar para a gente conseguir fazer um movimento enquanto a minha parte anterior da coxa está fazendo a força. Uhum. E é por isso que a gente tem muito, o jogador lá acabou tendo um estiramento no posterior da coxa. É exatamente sobre isso muitas vezes que acaba acontecendo. E hoje, Douglas, o que eu vejo muito é o pessoal que vai para a academia, vai fazer movimentos lá que acabam envolvendo muitas vezes um encurtamento muscular ou trabalhar em amplitudes de movimento menores, e que depois vão praticar um esporte e acabam tendo esse tipo de estiramento, seja na panturrilha, seja na coxa, né? É muito comum. Então, como a gente tinha tratado também no Cast Doctor, a parte do treinamento excêntrico, que a gente consegue trabalhar em amplitudes musculares maiores, e isso vai fazer muitas vezes que eu consiga prevenir uma lesão. Se eu vou fazer uma corrida, o meu músculo vai trabalhar mais alongado. Se eu estou na academia fazendo determinado movimento, muitas vezes ele vai trabalhar mais encurtado. O meu ponto ótimo de produzir força é qual daí? Acaba sendo mais encurtado. Mas quando eu vou fazer uma corrida, eu preciso dele mais alongado. E aí que acaba tendo o estiramento muitas vezes. Então, quando eu trabalho, se eu tenho um corredor lá, se eu recebo um corredor, um jogador de futebol, por exemplo, seja atleta ou atleta recreacional, tá? Praticante, eu vou trabalhar com ele na amplitude de movimento que ele precisa para o seu esporte para prevenir uma lesão. Então, isso hoje é o que tem sido muito discutido, assim, especialmente eu vejo dentre os profissionais da área. Sim, claro. E agora, no final da entrevista, que mensagem tu deixa para esse público que está nos assistindo? Eu deixo a mensagem de insiram a atividade física como um hábito. Encontrem aquilo que vocês gostam de fazer. Muitas vezes a gente é frustrado lá por alguma atividade que a gente fez lá do tempo da escola, mas isso passou. Busquem algo que vocês gostem de fazer, alguma atividade que vocês gostem de praticar e comecem. Seja uma vez na semana, daqui um pouquinho vão passar 30 dias, vocês vão querer fazer 2 vezes na semana e isso vai se tornar um hábito. Mas para se tornar um hábito a gente precisa de tempo. Então é isso que eu gostaria de dizer para o pessoal que está nos assistindo hoje. E se o Doctor falou, eu assino embaixo, viu? É isso aí. Tchê, é o seguinte, ó. Tem um amigo teu, colega, tá? Que em fevereiro quer fazer um Cast Doc contigo. Eu falei que tu tá dentro. E eu acho que tu não vai poder negar, porque esse cara aí é muito teu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vir aqui, sempre convidado, certo? Parabéns pelo teu trabalho e desenvolvimento dentro da Federal, né? E também para a sociedade, né? Para a comunidade. E a você que está nos assistindo, uma noite abençoada.